Bem, tive a ideia de trazer a página, trazer o Vamos Falar de História pro YouTube também, para passar para vocês a informação de uma forma mais interativa, mais dinâmica. Primeiramente, agradecer a todos os 170 mil seguidores da página. Eu espero que o canal dê muito certo. A ideia da gente é trazer para você a informação de uma forma bem simples e objetiva. Não temos recursos para fazer uma coisa tipo superprodução, efeitos especiais, aquela coisa toda, mas a informação com certeza você vai ter. E nada melhor que estrear com o pé direito falando de um dos maiores franco-atiradores da história, Simo Häyhä, a Morte Branca. Bora lá, pessoal! Bem, o Simo Häyhä nasceu em 17 de dezembro de 1905 em uma pequena cidade finlandesa de Hautjärvi, uma cidade muito pequena, não passava de 5 mil habitantes. E lá ele morou até os 17 anos com seus pais. Morou em uma fazenda. Então, ele sempre teve uma experiência muito grande com a caça. Ele já sabia lidar com uma arma. Em 1925, Simo Häyhä teve que se alistar ao exército finlandês para cumprir o ano obrigatório. E nesse ano em que ele ficou servindo, ele já tinha mostrado seu desempenho com a arma de fogo. Também como se sobreviver na mata e já tinha uma experiência boa vinda da sua vida difícil, da sua vida na fazenda, no campo. Simo Häyhä não tinha nenhuma ideia, não tinha nenhum um objetivo de seguir a vida como militar. Ele serviu seu ano obrigatório, no final de 1925 ele voltou a morar com os pais. Mas o que aconteceu? Em 1939, a União Soviética invadiu a Finlândia, dando início à famosa Guerra de Inverno, aquela que durou 105 dias. O que acabou acontecendo foi que Simo Häyhä e os demais reservistas tiveram que voltar para o exército, tiveram que ser reintegrados pelo fato da Finlândia estar em guerra. Numericamente falando, não tinha como o exército finlandês bater de frente com o exército soviético. Era um número era muito superior. Para você ter a noção, a União Soviética invadiu a Finlândia com cerca de 230 mil soldados. É muita coisa comparado ao exército finlandês, que era composto por mais ou menos 130, 110 mil soldados. O que sobrou, o que restou para os finlandeses fazerem? Trabalhar muito com estratégias de emboscada. Eles então pegaram 12 tropas de infantaria e mandaram para uma região do vale chamado Kola. Lá era um ponto estratégico, lá era um ponto muito favorável por onde a União Soviética estava entrando na Finlândia. E lá, Simo Häyhä entraria para a história, ficaria mundialmente conhecido e bateria todos os recordes possíveis de um sniper. E olha, pessoal, para você ter uma ideia de como a situação na guerra estava crítica, eles estavam lutando a uma temperatura entre menos 20 a menos 40 graus Celsius. Era muito frio, muito gelado. Nesse tempo, nesses 105 dias, Simo Häyhä foi ocupando um lugar de destaque na tropa, atuando como franco-atirador. Foi mostrando como ele era útil para o exército finlandês. 3 pontos que foram essenciais para chegar onde ele chegou. A primeira era a sua camuflagem, que era totalmente branca, era uma capa toda branca, um capuz todo branco e uma máscara simples, com 2 furinhos para poder enxergar e só, basicão. O segundo ponto forte era como ele preparava o seu território. Sabe, o pessoal tá andando assim, aí pá, dá um tiro, aquele gelo cai, eu tenho um deslocamento de neve pelo barulho e tudo mais. Isso não ocorria, porque ele deixava a neve bem compactada. E o seu terceiro ponto, o essencial, foi o tipo de rifle que ele usava. Era um rifle típico da época, chamava Mosin Nagant M28. Só que tinha um detalhe a mais. Ele não usava nenhum tipo de aparato, ele não usava nenhuma mira telescópica. A mira que ele usava era a própria da arma, que era muito mais difícil do que uma mira telescópica. Mas qual que era a vantagem? Era a tal da precisão. Para você ter uma ideia, ele abatia os inimigos a 400 metros de distância. Por que ele não usava mira telescópica? 2 motivos. O primeiro, para a pessoa atirar, finge que isso aqui é uma arma. Você mesmo pode fazer na sua casa, você pegar assim e apontar. A mira, quando ela é própria da arma,
você não precisa erguer tanto a cabeça para atirar. Agora, quando você tem uma mira telescópica, tipo essa que eu estou mostrando, pode ver que ela é um pouco mais inclinada, um pouco mais alta. Então você tinha que, de qualquer jeito, levantar um pouco a sua cabeça. E você sabe, né, sniper, né, pô, você levantou um pouquinho a cabeça e ele já tá te vendo e te matando. A segunda coisa, assim, muito nítido, era a questão do reflexo da luz. Sabe, você que já deve ter jogado muito jogo de tiro, você tá mexendo a arma assim, pô, bate o reflexo da claridade e entrega onde você tá. Então, por esses dois motivos que ele não usava nenhum tipo de aparato, nenhum tipo de mira telescópica. A origem do apelido famoso do Simo Häyhä surgiu devido ao medo, ao pânico que ele estava causando aos pelotões soviéticos. Quando os generais começaram a reparar que eles estavam perdendo muitos soldados, não sabia de onde vinha o atirador, e eles tentaram mandar pelotões, grandes pelotões em busca desse atirador, pequenos grupos de soldados e até mesmo atirador de elite. Nunca acharam o Simo Häyhä. O que eles fizeram? O apelidaram de Morte Branca. A certeza é que realmente ele matou mais de 500 soldados. Mas há quem diz ele também matou cerca de 200 soldados com uma mini metralhadora. Então o pessoal tá atirando, não tem pra onde correr, ele pegava a metralhadora, matava. Então estimam-se que nos 105 dias de guerra que ele participou, foram aí mortos mais ou menos 700 soldados. Não sabemos, não tenho certeza, mas que 500 soldados ele matou sim, é uma média aí de 5 mortes por dia. Ele dava headshot aí 5 vezes por dia. Em 1940 não teve como, a Finlândia resistiu até o máximo, mesmo assim a União Soviética ganhou a guerra. E nos últimos dias, Simo Häyhä foi gravemente ferido por outro atirador de elite. Ele tomou um tiro na face, na parte da bochecha, onde ele perdeu a bochecha inteira, perdeu uma parte do rosto. Dizem, olha pessoal, não vou falar pra você que é verdade, não tem fonte concreta. Muitos dos sites que eu pesquisei falavam a mesma coisa, outros não falavam, mas dizem que logo após ele tomar um tiro na face, ele conseguiu ainda pegar o rifle e matar o cara que o feriu. Não tenho certeza, mas diz a lenda, o que não tira o mérito dele de ter matado 500 soldados russos sozinho. Na década de 1980, em uma entrevista, perguntaram a ele se ele sentia algum tipo de remorso por ter matado tantas pessoas. Ele respondeu de uma forma fria e objetiva, dizendo: "Eu fiz o que me mandaram fazer da melhor forma possível." Questionado novamente como ele tinha se tornado um atirador de elite tão bom, ele respondeu: prática, muita prática.